Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, onde você alimenta sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho a honra de receber um super convidado, ele que é o atual prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, bem-vindo! Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando contigo, especialmente sobre esse tema da liderança, né? Que é uma coisa que me fascina aí há muito tempo. Sem dúvida vai ter muita ideia, muito insight que vai surgir durante essa conversa. Mas antes de falarmos da liderança em si, eu quero entender um pouquinho da onde você veio, qual a tua história, porque por trás de toda história de sucesso existe uma história. E nós queremos hoje conhecer a pessoa por trás dessa gestão tão brilhante que nós estamos vivendo em Passo Fundo. Certo, Vitor, eu sou natural de Passo Fundo, né? Eu nasci aqui, tenho 47 anos, nasci no ano de 77. Venho de uma família de pequenos comerciantes. Meu pai tinha, à época, aqui um bar e armazém, que era o Bar e Armazém Aliança, onde a gente se criou ali como primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi ali com a família, né? E já ali a gente tinha essa noção, né, Uhum. do comércio, de atender as pessoas, o que que é um negócio, né, colocar um negócio de pé, fazer funcionar. A gente ficou 20 anos trabalhando ali. Toda a minha formação inicial na Escola Protásio Alves, que era pertinho ali, depois no ENAVE, tudo é muito ligado à minha família e esses primeiros exemplos, né, do meu pai, né. Meu pai é Uhum. uma pessoa muito simples, assim, mas com uma visão boa de mundo, assim, uma pessoa bem especial que eu carrego sempre no coração, assim, né. Então eu tive essa origem aí, dentro já de um negócio, um comércio, né, e depois veio a música, enfim, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida, né. A única coisa que eu não tinha nenhum planejamento era ser prefeito de Passo Fundo, né. E mas eu passei pela música, né, durante um Aham. tempo. Isso me moldou de uma certa forma. Eu trabalhei muito com publicidade, né. Sim. Eu conto a historinha que é o seguinte: eu comecei na música, né, comecei com meu pai lá, mas fui para a música me levou para a publicidade, trabalhei quase 20 anos dentro da publicidade, e a publicidade me levou para a política, porque eu fazia então as campanhas políticas, né, dos Aham. candidatos, a prefeito, deputado, vereador, enfim, né, isso que me levou para esse universo. E aí, a oportunidade, né, de entrar na prefeitura oficialmente através do ex-prefeito Luciano, nosso deputado Luciano, né, em 2013, fazem 12 anos, eu entrei como coordenador de cultura. Uhum. Foi o primeiro trabalho que eu tive, depois secretário de cultura, secretário de gestão, e aí, até para minha surpresa à época, né, fui escolhido do grupo, esse grupo gestor que fazia Aham. o trabalho na prefeitura para responder por esse projeto, né, porque a gente fala sempre que o projeto tem que ser maior que as pessoas, né, e a gente tem seguido nessa linha, né, é um projeto de cidade, um projeto de futuro, onde existe muita técnica, onde existe muita entrega das pessoas, né. O Luciano conseguiu fazer uma transição bem importante na prefeitura de Passo Fundo, que poucas pessoas se dão conta. Até então, até 2013, o formato era o formato convencional que a gente vê no Brasil inteiro. Os políticos ganham as eleições, né, e colocam dentro da prefeitura para trabalhar nas secretarias, enfim, aquelas pessoas que são ligadas aos partidos. Claro. Isso é meio um jogo, de cartas marcadas, né. O Luciano fez realmente uma transição nesse sentido, porque ele trouxe um modelo para a prefeitura que é valorizar o técnico, né. Então, em cada secretaria, ele procurou chamar uma pessoa que tivesse uma experiência daquela área, e não necessariamente um vínculo político, né. Uhum. Foi o meu caso, né. Eu vinha da área da publicidade, da música, acabei caindo na cultura, sem nem ter filiação partidária à época, né. Tanto é que eu trabalhei 8 anos no governo do prefeito Luciano. Eu só fui me filiar quando fui concorrer a prefeito, né, que era uma exigência da questão eleitoral, você ter uma filiação partidária. Claro. Eu acho que isso diz muito do nosso governo, né. A técnica, a liderança e a meritocracia, né, nesse sentido, dar às pessoas a oportunidade dentro das áreas que elas conhecem, né. Então é uma coisa que virou um eixo balizador, assim,
do nosso trabalho. Hoje eu tenho a felicidade de ter secretários e secretárias que são das áreas onde eles atuam, né? Então, parece meio lógico, mas não acontece isso no Claro. Brasil, né? Então, tu tem na Secretaria de Saúde um médico da atenção básica com 20 anos de experiência em saúde, né? Tu tem na educação um pós-doutor em educação, né? Um professor que tem toda uma carreira dedicada aos estudos da educação, a carreira científica também. Então, isso são elementos importantes que eu considero que são assim um eixo principal da minha formação, né? Aí para voltar lá no início que tu me perguntou, né? Porque o meu primeiro emprego oficial, tirando a família, né? Ele foi numa agência de empregos. Eu fiz o curso de datilografia na catedral, né? Aham. Na época era um pré-requisito assim para quem queria começar a trabalhar, né? 6 meses de datilografia atrás da catedral. E o meu primeiro emprego de office boy numa empresa chamada Estratégia, agência de empregos, ali no Aham. edifício Killing, na Moron. E ali eu tive também uma experiência muito grande, assim, nesse sentido de entender o que é a busca pelo emprego, Claro. pela carreira, né? A gente analisava os currículos das pessoas. Então, aquilo foi uma bagagem assim muito legal para mim, né? Um primeiro emprego que cuidava do emprego das pessoas, né? E por isso que o emprego tem uma coisa bem simbólica na minha vida, assim, né? Sim. E a gente tem, inclusive, um programa muito forte voltado a isso na prefeitura, que é o Café com Emprego, né? Que é uma das coisas que a gente também formatou, assim, porque a gente vê essa necessidade das pessoas de colocação no mercado de trabalho e Claro. muitas vezes o caminho é difícil, né? Sim, com certeza. Já vamos falar do Café com Emprego, que inclusive é um projeto muito incrível que você traz. Mas voltando lá para a questão familiar, você tem irmãos? Como é que é? Era só você? Eu tenho uma irmã Ah, que é enfermeira em Porto Alegre, né? Ela é da área de saúde desde muito cedo, né? Técnico de enfermagem, depois trabalhou no Hospital São Vicente, trabalhou no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, hoje está na Santa Casa lá, né? E eu tenho uma irmã só, mais nova do que eu, né? E somos em 4 no núcleo familiar, né? Sou casado com a Lilian, que é uma publicitária, né? Tá comigo já há 7 anos, tem uma vida muito especial, assim, uma pessoa que transformou a minha vida, né? que legal. E então o núcleo familiar é mais ou menos esse. Eu Muito sou, bom. eu sou muito assim reservado, viu? Claro. É uma coisa assim da minha característica. As pessoas às vezes acham, como tá na política, né? É prefeito, né? Tá sempre cheio de gente em volta e tal. Não é bem assim, né? O meu íntimo, no meu dia a dia, ele é muito reservado, assim, né? Eu Claro. sou uma pessoa até tímida, de certa forma, né? Eu não tenho timidez quando eu tenho que apresentar projetos, Uhum. fazer o meu papel de gestor e na prefeitura. Mas no meu dia a dia, eu até gosto de passar meio discreto nas coisas, sabe? Não gosto assim de grandes festas, de grandes baladas, O que essas se coisas que torna não um é pouco muito. difícil agora, É, né? Passar mas é a despercebido. minha, mas é a minha característica, assim, né? Que Eu prefiro legal. ficar no meu cantinho, né? Muito bom mesmo. Bom, então você teve a primeira experiência ali com os teus pais, depois foi como office boy. Creio que você conciliava com os estudos, Sem isso? dúvida, sempre estudei, né? Aham. Então a minha formação é primeiro grau no Protásio Alves, né? Aham. Escola estadual, o ENAV, né? Meu segundo grau. E aí depois eu tive um tempo que eu fiquei sem estudar, Aham. que eu fui para música, né? Então Então eu fiquei, vamos entrar eu fui nesse para parênteses música aí. e aí eu tive foram 10 anos como músico Nossa. profissional, né? Eu comecei nas invernadas artísticas, né? Uhum. CTG Lalau Miranda, Tebanos de Igaí, a gente conheceu o mundo com o Tebanos de Igaí, né? Viajava muito para festivais de folclore, como existe aqui em Passo Fundo, Claro. né? A gente foi para Israel, foi para a Rússia, foi para um monte de lugar. E isso foi uma experiência bem bacana, assim, né? Depois eu entrei no grupo Tia Sarandeio, um grupo de Uhum. baile que existe até hoje, meus amigos queridos, né? O Luciano lá, a turma Marli. E, e ali a gente ficou um tempão, assim. Ali eu despertei uma outra característica minha, que é a característica de compositor. Que legal. Eu comecei a compor para o grupo, né? E isso me deu também um alicerce para depois compor para publicidade. Hoje eu tenho mais de 500 obras entre músicas, jingles, né? Muita gente me liga a questão do jingle da JR, né? Que todo mundo conhece aí, né? Famosíssimo Para para quem é de Passo construir, Fundo. para responder. E a gente fez um trabalho bem interessante nesse sentido. Então era música, mas conciliando sempre com outras coisas, né? Nunca Claro. foi uma coisa só.
Então eu trabalhava com música, viajava, tocava, e durante a semana eu comecei a trabalhar num estúdio. A época era a produtora KGB Studio. Era uma das primeiras produtoras de áudio que existia no interior do Rio Grande do Sul. Fazia muita produção para a RBS, para Atlântida, né? Tinha esse trabalho e ali foi uma escola para mim, né? Ali eu virei um produtor de jingles, né? Uhum. E eles andaram comigo até poucos meses atrás, assim, né? Que eu continuo fazendo muita coisa nesse sentido. Então a publicidade veio através da música e eu comecei a fazer as músicas dos candidatos. Então muita gente nos procurava para fazer a música da sua campanha, Claro. né? E aí veio uma outra etapa que foi a época com o meu grande parceiro de música também, o Dag, né? A gente montou um estúdio aqui na Vila Fátima com o Estúdio D, onde a gente produziu muitas campanhas, dentre elas 2 campanhas do DIP, né? 2 vitoriosas, 2 campanhas do Luciano e aí, mais recentemente, 2 campanhas do Pedro Almeida, né? Então eu costumo dizer que eu sou 6 vezes campeão da prefeitura de Passo Fundo, né? E porque a gente fazia esses materiais. Claro. Então participava de todo esse trabalho de publicidade e Uhum. música, né? Sempre misturado. Depois de um tempo, já em 2008 aproximadamente, eu fui para a faculdade. Eu passei no vestibular da antiga FAPLAN, né? Uhum. Depois a FAPLAN virou Anhanguera, aí eu fui para a IMED, né? Que hoje é Atitus. Então as transformações da Vão vida, né? acontecendo. E eu me formei em administração de empresas aí pela IMED em 2012 e depois já dentro da prefeitura eu fiz um curso de gestão pública em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Gestão Pública. Então a minha formação aí é nesta área de gestão e Claro. administração, além da experiência que eu tive nesses locais. Que legal, muito bom. Então você veio de toda essa jornada na música, que na verdade se tornou um hobby para ti hoje isso, né? É prazeroso para ti fazer isso. Entrou como secretário da Cultura, com esse contato com a política, e aí veio o famoso convite para se tornar prefeito. Sim. Mas como que aconteceu isso? Eu creio que foram muitas conversas, obviamente, mas que características você acredita que você criou no caminho que te tornaram hábil a exercer esse cargo? Certo. Não, primeiro a visão muito boa, né, e muito assertiva do prefeito Luciano, né? Uhum, O Luciano ele é um estrategista, né, político, um super administrador, um cara que todos nós admiramos, né? Nós somos ali muitas pessoas que se formaram na política através do deputado Luciano, né? Porque ele realmente tem uma bagagem muito grande, né? Mais de 30 anos de vida pública, né? Passou por todos os cargos, né? Nesses últimos anos, né? Então, ele nos deu um embasamento realmente muito grande, assim. Agora, o que foi a virada de chave para mim, eu acredito que foi um pouco do meu perfil, né? O que a cidade naquele momento esperava, né? Porque ser prefeito depois do ex-prefeito Luciano também, a régua é um estava alta, né? desafio. Era um desafio muito grande. E procurava alguém que pudesse tocar o projeto em si, né? Como eu disse, Uhum, o projeto é o mais importante sempre, né? Então, a gente foi observando. Eu lembro que o grupo que tratou desse assunto, da escolha do novo candidato, né? Eles tinham uma lista de mais de 90 pessoas, né? nossa. Que eram pessoas do governo, pessoas da sociedade, enfim, né? Que foram sendo discutidas no grupo. Olha, fulano, fulano, algumas conversas e tal, né? E foi uma surpresa para mim quando eu soube, assim, né? Dessa possibilidade. Eu acho que ali foi uma série de coisas que aconteceram naquele momento, né? Estamos falando de 2020. A minha vida estava passando por uma grande transformação, eu estava em busca de um novo desafio, Claro. tinham algumas coisas acontecendo, era uma virada de chave para mim também. A Tudo pandemia, né? conspirou para que É, acontecesse. a pandemia era um momento terrível, né? Então tinha toda uma questão ali emocional, a eleição de 2020 foi uma eleição muito diferente de tudo que a gente já viu, né? Então eu acho que tem uma soma de fatores aí Claro. que levaram à escolha, né, do meu nome e tal. Eu nunca tive medo, né? Medo não é uma coisa que eu tenho, assim, né? Eu sabia que o desafio era muito grande Claro. e eu sabia também que existia toda essa coisa da comparação. Ah, mas vai dar conta, vai ser diferente, como é que vai ser? As pessoas queriam entender o que era
o prefeito Pedro daí, né? Uhum. E eu acho que nesses 4 anos que a gente trabalhou, a gente conseguiu realmente estabelecer uma marca, né? Um modelo também de gestão, a- as minhas particularidades, né, de tratar sobre as coisas, cada um tem o seu jeito, né? Uhum. E a cidade vem muito bem. Então, o principal de tudo é a cidade estar no caminho certo. Eu acho Claro. que isso é o ponto fundamental, né? Eu lembro da campanha agora do ano passado, que o primeiro programa que eu abri a campanha eleitoral foi uma campanha de agradecimento aos ex-prefeitos que passaram, né? Porque eu acho que aí tem também um pouco da gente entender que ninguém faz nada sozinho, né? Em qualquer projeto é importante a liderança, é importante que alguém tome a frente, que alguém faça realmente aquilo que tem que ser feito, mas você tem que ter pessoas, né? Nós temos um grupo muito grande, são mais de 20 secretários e secretárias, né? Se não fosse o trabalho deles, nesses 4 anos, nós não teríamos chegado nos indicadores que nós temos hoje, né? A Claro. cidade que mais gera emprego, tirando a capital, né? Uma das maiores economias do estado, com muitos investimentos acontecendo daqui para frente, a cidade tomou uma outra proporção realmente, né? Dado a gestão técnica que nós estabelecemos e ao cenário também econômico que se formou ao redor de Passo Fundo, né? Aí nós estamos falando de pandemia em 2021, foi um momento muito difícil para a gente. As enchentes, né, que também balançou todo o Claro. estado do Rio Grande do Sul, até hoje as cidades estão se reconstruindo e tal. Então, Passo Fundo começou a chamar a atenção, né, não só por essa solidez assim, de gestão, de técnica, enfim, mas também uma questão da oportunidade do estado olhar para Passo Fundo como um porto seguro também, né? Uhum. Enquanto várias cidades ficaram alagadas, Passo Fundo teve uma situação muito diferente, né? Claro. Pelo nosso relevo aqui, pela nossa Sim. característica também, né? Então, eu vejo que tudo vai conspirando de uma certa forma para que as coisas aconteçam, né? E eu sou muito grato, né? À população de Passo Fundo, que me escolheu 2 vezes já, né? Eu nunca havia concorrido a nenhum cargo, então é muito diferente para mim e Claro. para a população também, né? Então, a gente tá conhecendo ainda, né? Tá se conhecendo ainda. E Sim. agora, claro, depois de 4 anos, a gente tem uma marca e eu acho que isso é importante para a cidade também, que está no rumo certo. Com certeza. E sem dúvida eu imagino de fato o desafio que foi você assumir esse projeto, porque como você disse, já vinha de uma gestão. É claro, gente, vamos deixar claro aqui que problemas toda cidade vai ter sempre. Porque problemas, cidades são feitas de pessoas e pessoas geram problemas. Sim, Então problemas sempre vão ter e você pegar algo que está ruim, de certa forma é mais fácil você levantar. Agora manter e subir o nível, eu imagino que foi um desafio e principalmente considerando que você pegou pandemia, que pegou as enchentes. Mas conta pra gente como é que foi o desafio desse momento. Porque você se viu num desafio ali, falando agora da pandemia um pouquinho. Fecha isso, abre isso. Como é que foi esse momento de pressão? Porque você estava entrando no início. Como é que foi pra ti viver esse momento? foi muito, muito complexo, né? Mas mais uma vez falou mais alto a questão da gestão, né? De ter as pessoas certas no lugar certo, né? Nós tivemos a felicidade de ter escolhido a doutora Cristine Pilati, à época, né? Secretária de Saúde do município, uma infectologista, 30 anos de experiência nessa área. Então, tudo aquilo que se tinha de dúvida no Brasil inteiro sobre vacina, não vacina, fecha, abre, como é que funciona, como é que esse vírus se comporta, porque era uma coisa nova para Claro, todo mundo. Então, nós tínhamos ali uma profissional, né, com uma vasta experiência nessa área que nos deu muita segurança naquele momento, né? Por isso que eu acredito cada vez mais nessa questão, né? Você tem que ter a pessoa certa para claro, o lugar certo, né? Nem sempre é fácil de conseguir, né? Porque a política tem todas as suas particularidades, né? Não é a contratação de um profissional só, né? Mas nós tivemos a felicidade de ter uma equipe muito capaz, muito dedicada, né? E realmente a prefeitura também se debruçou sobre esse tema, né? sim, Eu lembro que teve um dia em Passo Fundo que nós vacinamos 5.500 pessoas, que é muito mais do que a população da grande parte dos municípios do Rio Grande do claro, Sul, né? Então eu vejo o tamanho que era essa operação, a gente colocar em funcionamento. Eu lembro que na primeira etapa nós imaginávamos, não, nós temos 52 unidades de saúde, vamos distribuir as vacinas
por todas as unidades, e as pessoas vão chegando nas unidades e vão fazendo. Esse era o primeiro plano. O primeiro plano, depois de um mês, mudou todo. Não, não, não dá, nós vamos ter que reunir todo mundo no mesmo local, fica mais fácil de controlar, para a gente tem a questão dos idosos, teve a questão do drive-thru da vacina, que Aham, chegavam com os carros, claro. né? Aí pegamos o Lalau Miranda, montamos uma operação de guerra, eram 200 pessoas trabalhando por dia. Então foi um desafio realmente de liderança, de planejamento, de organização, muito, muito rápido, assim, né? Sim, E claro, a gente fica assim com a lembrança da, da- das coisas que deram certo, né, naquele momento, e também uma lembrança triste, né, para muitas famílias que claro. perderam entes queridos naquela época, né. Eu tenho pessoas muito próximas assim, que a gente perdeu, e é irreparável, né, um dano desse sentido, ninguém imaginava, né, um fenômeno como esse aí, né. Então tem que ter muita resiliência, muito pé no chão, né, para estar à frente de uma cidade desse tamanho e tomar essas decisões acertadas, né. Então, foi um desafio realmente, talvez o maior desafio da gestão, sem dúvida, né, a pandemia. Sim. Nada se compara, assim, quando você mexe com a vida das pessoas, né, e com uma questão de saúde, realmente, foi um grande desafio. Eu imagino, sem dúvida. Agora falando um pouquinho de decisões assertivas, que você disse que é necessário do teu cargo, óbvio que nós estamos falando de política, mas você não deixa de ser um cargo de liderança. É um líder, óbvio que no ambiente político. Quando você precisa tomar decisões, tem algum princípio, alguma regra que você segue em você mesmo para que tome decisões mais assertivas? Óbvio que tem todo recursos, pesquisas e tudo mais. Mas tem algum princípio que sempre que você vai decidir algo, você usa ele? Eu acho que nós podemos dividir a liderança e as decisões, né, acertadas em 2 coisas principais para mim, assim, né. Eh, Primeiro, o gestor tem que ter os melhores indicadores, né. Não há decisão se você não tiver conhecimento daquele cenário, do que é uma decisão tomada, eh, de uma certa forma ou de outra, né, quais são as consequências daquilo. Então construir cenários, né. Bom, se eu for por aqui, o que que pode acontecer ali na frente, né. Isso, isso, isso. Bom, se eu for por ali, o que que pode acontecer? Então, ter Uhum, esses cenários muito definidos e os indicadores muito claros, né. Não há como tomar decisão se não tiver indicador. Eu acho que isso é as pessoas às vezes se enganam um pouco nessa questão do indicador, porque hoje nós estamos recebendo uma avalanche de informações, né. Tem a internet, por exemplo, que a todo momento está chegando ali, diversas informações, críticas, sugestões, ideias, né. E eu costumo dizer que uma coisa é a tua percepção, que pode funcionar, né, pode funcionar. Tem gente que tem muita experiência, né, uhum. em determinados setores, né, talvez esse feeling ali também seja importante. Mas eu acho que nada substitui você ter os indicadores e um o conhecimento daquela causa, né. A gente trabalha na prefeitura muito com pesquisa de opinião, por exemplo. É um elemento que eu acho fundamental, assim, né, pra você não errar na tua decisão, né. Porque o gestor, o prefeito, ele tem que ser a vontade da população, Claro. né. E quando a gente fala a vontade da população, a vontade da maioria da população, porque não há unanimidade, não existe, né. Você dizer que você tomou uma decisão que agradou 100%, eu desafio aqui um gestor do mundo que tenha conseguido fazer isso, né. Ainda mais no mundo de hoje, né, com que se discute tudo, Sim. né. Tudo, qualquer ação que a gente toma, a gente vai acostumando com isso. Qualquer decisão que você toma, você vai ter uma parte da população ou que não teve o conhecimento de todo o assunto, ou que é contra porque tem seus motivos particulares para ser contra, ou tem a sua questão, dos seus interesses, né, que Uhum. vão contra essa decisão. Mas tem que ter coragem para tomar decisão. Eu acho que isso é o ponto fundamental, né. Eu sou o prefeito para tomar a decisão, então eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomo, né. Eu tomo as decisões, vou em frente, né, faço correções se precisar fazer com a equipe, eu acho que é normal, né, mas no geral, assim, eu sou um cara que procuro dar uma dar um ter o tempo de maturação para a decisão também, Claro. né.
você tomar uma decisão no impulso também pode ser uma coisa perigosa, né? Então é importante você ter todo o cenário, você discutir aquele tema, você ouvir as vertentes em relação àquilo, né? Então é muito diálogo, se debruçar muito sobre as coisas para entender realmente os problemas que estão sendo colocados à mesa, né? E muita serenidade, principalmente, né? Para não ser pego aí traído, né? Pelo momento, pelo calor da Claro. hora, enfim, essas coisas. Eu acho que eu tenho muito cuidado assim com o que eu digo, né? Que a gente vê hoje o quanto as pessoas erram muitas vezes no Uhum. tom, né? Ofendem as pessoas, né? Citam demasiadamente, personificam os problemas, né? O problema é por causa do fulano. Acho que não é bem assim, né? As questões não podem ser dessa forma. Não pode sempre achar um culpado para tudo, né? Nem sempre tem um culpado sobre as coisas. Não. Os problemas da sociedade, da comunidade, da cidade, né? Eles são muitas vezes complexos, eles vêm de um tempo, né? Uma transformação leva tempo, né? E eu acho que Passo Fundo tem muitos motivos para comemorar esse momento que ela está vivendo. Como tu disse muito bem, não quer dizer que nós não tenhamos problemas. É claro que uma cidade tem problemas. Todo dia, né? A gente vai ter um problema novo e algo para resolver. Agora, você tem que fazer colocar na balança, né? O que tem de positivo e o que Uhum. tem de negativo. Por isso a gente gosta muito daquela frase que a gente usa nas nossas campanhas, que é: a gente fez muito, mas não fez tudo, né? Ninguém faz tudo. Não há como fazer tudo. Agora, a gente fez muito, a gente entregou muita coisa, a gente transformou o Passo Fundo nos últimos anos. E quando eu digo a gente, eu estou falando do governo, mas estou falando da iniciativa privada, do trabalhador individual, daquela pessoa que levanta cedo e vai trabalhar todos os dias, né? Das nossas entidades, que são muito importantes, né? As entidades empresariais, de classe, enfim, todo mundo é importante. A sociedade construída, né, dentro desse modelo de Passo Fundo, eu acho que é um exemplo para dar assim, para outros lugares do Brasil, onde fica só se discutindo política, 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 e não se vê as coisas acontecer. Eu sou um pouco cético nesse sentido. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco os partidos, as ideologias e tal, tem que olhar para o cidadão e ver o que ele precisa e responder a ele, né, como um gestor realmente pode responder. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? A gente vê assim muitos discursos vazios, muitas coisas que são só para fazer cortina de fumaça sobre o real Uhum. problema. Exato, exato. Sem dúvida, é muito importante ter esse feeling, como você disse, ter informação para tomar decisões mais assertivas e principalmente não decidir rápido. Tem um ditado muito famoso que aquilo que você decide rápido se arrepende devagar. Então, tem que tomar muito cuidado ao tomar decisões. Bom, durante o teu primeiro mandato, agora no segundo, você tem diversos projetos que você fez, mas só entre eu e você aqui, qual é o teu projeto preferido? Que você diz, não, esse é o meu xodó, esse é o meu projeto que eu me orgulho de ter criado. Qual foi? O projeto que eu acho mais significativo do nosso governo chama-se Escola das Profissões. Eu acredito muito nesse projeto, porque ele vem de uma pesquisa e Vê como ele voltou lá agora, eu voltei lá no início da minha trajetória, né? Porque eu pensava lá na pessoa que estava procurando emprego. Claro. E a pessoa muitas vezes não conseguia o emprego dela porque ela não tinha a capacitação necessária para aquele emprego. E eu estou falando lá dos anos 90. E nós estamos em 2025 com o mesmo problema. Hoje a gente tem oferta de trabalho, né? Passo Fundo, por exemplo, na cidade tem mais de 1.000 vagas abertas. Construção civil, que o Cristiano teve aqui, deve ter falado disso, né? Bombando, com dificuldade de contratar as pessoas, porque as pessoas não têm capacitação naquela área. Então, escola das profissões, eu acho que é uma das coisas mais importantes para o presente e para o futuro da cidade, que é capacitar a mão de obra, preparar as pessoas para esse futuro, né? E a gente está falando só de uma parcela, né? Claro. Tô colocando aqui a educação como um todo, Sim. né? Acho que a educação é a grande transformação de qualquer comunidade, né? Onde tiver uma educação de qualidade, onde tiver os olhares dos gestores para a educação, como a gente tem, né? A cidade educadora, esse projeto mundial que a gente assinou uma carta de compromisso com 500 cidades do mundo, que são vários compromissos que nós assumimos e que nós estamos dando conta de fazer, né? O investimento na escola pública, isso é a grande transformação para o futuro da nossa cidade. Então, se tiver tem uma coisa que é o meu xodó, sem dúvida, a educação, a escola das profissões,
E aí, consequentemente, os projetos que são Claro, relacionados a isso, né? Não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento pessoal. Acho que isso é uma coisa que tem que estar atrelada, né? Você não desenvolve economicamente se você não tiver pessoas desenvolvidas para esse progresso, né? claro. Então eu acho que isso é muito importante. A gente tem que valorizar cada vez mais a educação. E aí a gente pode entrar aqui nessa seara, né? As pessoas, mas está tudo perfeito na educação? Claro que não, né? A gente queria poder pagar muito melhor os professores, queria poder fazer mais investimentos em tecnologia ainda, né? Mas existem limitações dentro de qualquer orçamento, né? Especialmente numa prefeitura, tem licitações, tem leis de responsabilidade fiscal, por exemplo, de gasto com o pessoal que permitem que você vá até um certo ponto. Então são questões que precisam ser debatidas também Claro. no âmbito nacional, eu diria até, né? Para a gente querer ser uma nação realmente desenvolvida nos próximos anos, a gente precisa discutir muito a educação. Eu Sim. acho que isso é fundamental. O empreendedor, o empresário, ele faz muito bem a sua parte. Ele vai em frente, do jeito que dá, ele gera emprego, investe, arrisca patrimônio, ele vai em frente. Como é que o Estado pode ajudar? Ajudar preparando as pessoas, né? Melhorando esse ambiente de trabalho, dando condições, oportunidades para as pessoas. Então, olhar a educação sobre o ponto de vista do desenvolvimento econômico e social e olhar a educação como oportunidade para as pessoas, eu acho que isso vai mudar a nossa realidade nos próximos anos. Por isso que eu sou muito entusiasta dessa questão, né? Nosso primeiro plano de governo, 2021, quando a gente começou, né? Ele tinha eixos bem definidos, assim, né? Ele tinha um programa de retomada da economia, né? O programa Acelera Passo Fundo, que aí dentro dele tinha o café com emprego, a questão da desburocratização, que é uma coisa que as prefeituras têm que lutar muito ainda, né? Sim. A gente conseguiu avançar muito nessa questão de diminuir o papel, né? Uhum. Facilitar o acesso das empresas, a abertura de novos negócios, né? A burocracia que é tão difícil, né? A escola das profissões, o microcrédito, todas essas questões voltadas ao desenvolvimento econômico. Bom, isso deu resultado. O cuidado com as pessoas, né? Uma cidade o mais importante são as pessoas sempre. Então, os serviços de saúde, de assistência social, todo esse aparato que a prefeitura tem que ter de atendimento às crianças, especialmente, aos nossos programas, né? Meu Bebê, Meu Tesouro, uniforme escolar, olhar de criança, que dá o óculos para as crianças. Então, esse cuidado com o futuro são as nossas crianças, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos mais de 70 escolas, né? 18 mil alunos. Então aí está o futuro de Passo Fundo, né? De certa forma. Então tem que cuidar bem deles, né? Nós fizemos um grande pacote de revitalização das nossas escolas, investimos 27 milhões na estrutura das escolas, né? Estamos mandando os nossos alunos estudar fora do país, né? Com a missão missão educadora, cidade internacional. Então, tudo isso são questões importantes que dizem respeito à educação. E a retomada da economia, na época era uma preocupação muito grande, né? Que nós tínhamos, como vai ser o pós-pandemia, né? Uhum. Como é que fica o emprego? Como é que fica essa questão? Então, veja como está tudo relacionado, né? O desenvolvimento econômico, o cuidado com as pessoas e a oportunidade para a nossa população. Mas, em resumo, né? O que me bate assim no coração realmente é a questão da formação das pessoas, da oportunidade de emprego, oportunidade de capacitação da mão de obra. Eu acho que isso a grande questão. Se a gente falar com qualquer empresário hoje, seja do menor empresário até o super empresário, maior que tem, eles vão dizer: olha, eu preciso de gente qualificada. Né? E eu acho que o governo pode ajudar nisso. Com certeza, sem dúvida. E olha que interessante, a gente acabou falando de um projeto e abriu outros dezenas de projetos, que particularmente até eu não sabia que tinha esses projetos, e eu creio que tinha muito mais. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco também das pessoas irem se informar, porque projetos tem. Sem dúvida. É só saber como fazer parte. Você falou do Café com Emprego, que, obviamente, tem uma grande repercussão pela cidade. Como é que funciona esse projeto hoje para quem quiser participar? A gente começou a perceber que a oferta de empregos é muito grande em Passo Fundo e as pessoas tinham dificuldade de acesso a essas vagas. Imagina, vamos nos colocar no lugar da pessoa que está procurando emprego. Né? Ela já está desempregada, está numa situação econômica que não é fácil para ela. Imagina ela pegar uma meia dúzia de currículos e bater de empresa em empresa, né? Lá no recepcionista, no guarda da porta, dizer: vim aqui entregar o meu currículo
quero concorrer a uma vaga de trabalho, né? Muitas vezes não consegue nem entrar, ou vai deixar o currículo para alguém, ou vai se inscrever para voltar depois. E nisso ela teve que pegar um ônibus para ir lá no outro lado da cidade numa empresa, outra empresa no outro lado, veio para o centro, gastou, né? Então tem toda essa questão da logística também. O que a gente pensou? Bom, e se a gente reunir tudo isso num mesmo local, né? Os RHs das empresas, com todo mundo ofertando as vagas, a pessoa entra ali, ela pode ter acesso a 40 empresas no mesmo espaço, né? E saber da empresa tal, o que está precisando. Olha, aqui tem uma vaga que me interessa. E deu muito certo. Deu muito certo. Os primeiros foram feitos no Clube Juvenil. Eu lembro da primeira, segunda, terceira edição. A fila dava uma volta na quadra, né? As pessoas para entrarem dentro do evento. 2.000 pessoas participando. Começou com 20 empresas, foi para 30, hoje são 40 empresas que nós passamos por comercial, ficou ainda mais central ali, né? A pessoa desce com o ônibus na porta, né? Ou tá andando no centro para outro compromisso, pode ir até ali. E a gente começou a identificar os públicos do Café com Emprego. Tem aquele cara que já andou pela cidade, que já conhece mais ou menos a linha que ele quer, que já tem uma formação, e tem aquela pessoa que está buscando o primeiro emprego, né? Então, por isso a gente teve várias edições que deram atenção. Olha, primeiro emprego, jovem aprendiz, imigrantes, né? 50 anos ou mais, né? Então, tudo isso foram públicos que nós fomos Claro. identificando, né? E olhando para atender a população. Os números são maravilhosos. Nós passaram mais... Hoje já deve estar em mais de 3.500 pessoas que passaram pela Escola das Profissões, por exemplo, e que, através do Café com Emprego, conseguiram o seu emprego. São mais de 1.200 vagas que nós colocamos no mercado de trabalho. Além disso, a gente identificou aquelas pessoas que iam em vários eventos do Café com Emprego e não iam repetindo o evento e não conseguiam se colocar. Então, por que está acontecendo isso? Porque elas não têm a capacitação profissional necessária à vaga. E aí a gente começou a ofertar, então, com a Escola das Profissões, para essas pessoas que procuram o Café com Emprego. Se Quem capacitarem. sabe tu vai para um curso, né? Mas qual o curso que é mais interessante? Aí começaram a surgir alguns cursos que foram mais rápidos, assim, né? Nós fizemos parceria com o Senac, com o Senai, né? Com as empresas mesmo. Eu lembro da história da Farmácia São João, que é uma super player aqui da cidade, né? Que nos pedia, olha, atendente de farmácia. Se vocês tiverem informação para isso, a gente vai conseguir empregar. Bom, tem dezenas de casos, né? Que fez o curso, saiu empregado. Fez o curso, saiu empregado. Cuidador de idoso, que é uma coisa nova, né? Fez o curso, saiu empregado também. Então, essas coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer, é um match, né? Entre Uhum. quem procura o curso profissionalizante, a vaga que está aberta, você identifica, cria cursos para isso. Então, essa trilha de conhecimento que vai desencadear lá no emprego da pessoa, às vezes no primeiro emprego, às vezes na recolocação da pessoa no mercado de trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Então, conhecimento, curso profissionalizante, as escolas, obviamente, né? Você fazer uma faculdade, uma universidade, tudo isso vai te capacitar e vai te deixar mais apto para o mercado de trabalho que está procurando cada vez profissionais mais qualificados. Claro, muito bom, que projeto incrível, parabéns pela iniciativa. Óbvio que a decisão é tua, mas tem muitas Sim. mentes brilhantes por trás que pensaram nesse projeto, realmente muito interessante. Pedro, tá muito bom o nosso papo, tá muito bom de verdade. Eu creio que nós poderíamos fazer um episódio para cada área do governo, porque são áreas muito extensas, educação, parte econômica, saúde. Então, obrigado por compartilhar tanto projeto conosco. Mas eu sempre costumo finalizar com uma pergunta para os nossos queridos convidados. Se você pudesse voltar para aquele menino lá que trabalhava com os pais, qual conselho você daria para ele? Olha, o conselho que eu tenho é a felicidade que o meu pai me deu, né? À época. Eu repetiria o que ele me disse, né? Ele disse, olha, segue os teus sonhos. Se você tem vontade de fazer alguma coisa de verdade, né? É muito melhor você estar fazendo algo que te faça acordar cedo todos os dias, com um brilho no olho para fazer, do que você muitas vezes está trabalhando numa coisa que não é a tua vocação, que você está forçando uma barra, né?
E eu vejo que acontece muito isso hoje, né? A minha esposa Lilian, ela trabalha nessa área de, de, de carreira, enfim, de orientação às pessoas. E a gente vê quantas pessoas estão frustradas fazendo o que fazem. Muitas vezes ganhando muito bem, bem colocadas no mercado, mas eu não estou feliz, não é o que eu gosto, não. Eu queria estar fazendo outra coisa, queria estar trabalhando em determinada área. Bom, vai para essa área que vai te fazer feliz, vai trabalhar mais leve, né? Eu acho que quando é pesado um trabalho, ele não é a tua realidade. E quanto mais cedo a gente descobre isso, a gente compreende isso, né? Eu acho que a gente tem mais elementos aí para ser feliz na vida, né? Eu sou muito feliz por tudo que eu fiz, né? Porque de uma certa forma, eu nunca deixei de fazer as coisas que eu realmente gosto e me sinto bem fazendo, né? Eu acho que eu encaro a minha passagem pela prefeitura muito mais como uma missão, né? Porque são 8 anos. O limite é esse, né? Eu só posso ser prefeito 2 vezes nesse mesmo período. Então, isso para mim eu encaro como uma missão que eu assumi, um compromisso muito grande, uma honra também, né? Como passo-fundense, nascido em Passo Fundo, ter essa oportunidade de trabalhar pelas pessoas, de acertar muito, né? De tentar fazer o meu melhor todos os dias. Eu acho que isso me motiva muito assim para a gente trabalhar todos os dias. Mas o conselho é te cerque das pessoas do bem, né? Pessoas que possam te levar para frente, né? Escolha bem as companhias, estude muito, muito, muito em qualquer área. Se você for uma pessoa que tem muito conhecimento naquela área, automaticamente você vai se destacar, né? Seja na música, na publicidade, no mundo empresarial, né? As empresas hoje em dia estão cada vez mais em busca de pessoas determinadas, com conhecimento, que sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que tem um cenário de oportunidades enorme pela frente, né? Para os jovens, especialmente, né? Que muitas vezes não tem aquela dúvida, né? A pessoa está com 14, 15 anos, o que eu vou fazer, né? Bom, volta um pouco para dentro, pensa o que deixa feliz e vai em frente. Muito bom. Fica aí o conselho, então. Conselho é bom e é válido. Muito obrigado por ter compartilhado ele conosco. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei o quão precioso é por ter tirado esse momento para compartilhar aqui. Mas quem quiser te acompanhar mais de perto, onde que te encontra? No Instagram? Compartilha conosco aí. O Instagram é Pedro Almeida PF, né? Minha rede aberta aí, né? Estamos chegando a 20 mil seguidores, né? Começamos lá em 2021, se não me engano, com 4 mil. Então tem um bom público aí nos seguindo, né? E esperando todos os dias que a gente traga as informações também. Eu acho que é um canal bem importante, né? Claro. A internet, quando bem usada, né? Ela é uma ferramenta fundamental para a gente comunicar com a população, prestar contas do que a gente está fazendo. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Então, estou à disposição das pessoas aí que quiserem, através do nosso Instagram, entre em contato. Eu tento, né, responder os directs, mas não é fácil. Não é. Porque são muitas mensagens, né? O meu WhatsApp, por exemplo, a média por dia é de 200 mensagens dia, assim, né? Então, mesmo no WhatsApp, às vezes eu demoro 1 dia, 2 dias, porque realmente... Claro, é muita coisa. Se você for só cuidar da internet, daí você não trabalha na prefeitura. Mas então segue lá, que sem dúvida vai ter muito conteúdo bom, vai ter muito projeto que você vai ficar por dentro que talvez ainda não saiba. Quero agradecer a tua audiência conosco em mais esse episódio. Não se esquece de inscrever aqui no nosso canal e, por favor, entra lá no Instagram, @PodeCrescerPodcast, e tem sempre muito convidado de peso, com muitas ideias, com muitos insights que vão te ajudar a ser um líder melhor, mas principalmente uma pessoa melhor. Um beijo no teu coração. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. É sempre um prazer te receber aqui. Até o nosso próximo episódio.